Vamos falar nesse vídeo sobre a vascularização da cabeça com foco nos ramos que vão suprir a face, o couro cabeludo e aqueles que compõem o círculo arterial do encéfalo. Vamos iniciar compreendendo as estruturas que vão fazer a origem, né, desses vasos. Então, começamos lá pelo arco da aorta, que vai emitir o tronco bracocefálico, a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclave esquerda. O tronco bracocefálico, por sua vez, ele vai se dividir em artéria carótida comum direita e artéria subclávia direita. A artéria carótida comum direita, ela acaba se originando já ao nível do pescoço, tá? Então, a artéria carótida comum do lado esquerdo, ela acaba apresentando mais ou menos um trajeto de 2 centímetros no mediastino superior até que ela possa atingir o nível do pescoço. E essa é uma diferença entre as carótidas comuns entre os lados. Após elas percorrerem ali, acessarem o pescoço, ao nível mais ou menos do seio carótico, a gente vai ter uma bifurcação dessa artéria carótida comum em duas, originando a artéria carótida externa, que vai fazer o suprimento de grande parte da face do couro cabeludo, e a gente tem a artéria carótida interna, que vai ser responsável por fazer uma dos vasos que vão suprir o encéfalo, tá? E nós vamos falar mais à frente. E por isso ela precisa acessar o interior do crânio, né? Através do canal carótico. Veja que para a gente entender como a origem dos vasos que vão vascularizar a face, a gente tem que entender que a artéria carótida externa, ela vai acabar emitindo alguns ramos, né, durante o seu trajeto. Então, aqui a gente tem o nível do seio carótico e a gente tem a artéria carótida externa e a artéria carótida interna. Vamos deixar a carótida interna um pouquinho parada e vamos focar aqui nos ramos da carótida externa. Veja que o primeiro ramo que a gente encontra aqui é a artéria tireoide superior. A artéria tireoide superior, ela vai suprir a glândula tireoide e também vai emitir ramos para os músculos infraioideus e um importante músculo do pescoço que é chamado de músculo esternocleidomastoideo. Após a origem desse ramo, a carótida externa ela continua e ela chega a originar uma artéria chamada de faríngea ascendente. A artéria faríngea ascendente, por sua vez, é o segundo ramo, mas em alguns indivíduos ela pode chegar a ser o primeiro ramo, tá? Então a gente tem essa característica também. Normalmente ela é o segundo, mas ela pode ser o primeiro em alguns indivíduos. Ela tem uma outra característica interessante porque ela é o único ramo da carótida interna que é medial, ou seja, ela está mais próxima da linha média do corpo e ela vai fazer, como o seu próprio nome diz, o suprimento da faringe, mas não só dela, mas também de músculos pré-vertebrais, da orelha média e também de meninges cranianas. Após a formação desse segundo ramo, a carótida externa, ela origina a artéria lingual. A artéria lingual, como o seu próprio nome diz, irá fazer o suprimento das estruturas da língua. E essa carótida externa continua ascendendo até que ela forma o próximo ramo dela, que é a artéria facial. A artéria facial, ela tem esse nome porque ela é um ramo que vai ser responsável pelo suprimento de grande parte da face, e a gente vai ver mais à frente desse vídeo. Mas a artéria carótida externa, ela continua subindo e após ela atingir um nível, ela vai emitir um ramo denominado de artéria occipital. A artéria occipital, ela vai ter um trajeto posterior, né? Um sentido posterior, e ela vai originar vários ramos para fazer o suprimento dessa parte posterior do couro cabeludo. Ainda,
a carótida externa continua e emite o penúltimo ali ramo dela, que é chamado de artéria auricular posterior. A artéria auricular posterior, ela tem uma característica, ela está localizada entre o poro acústico externo e o processo mastoide, veja que ela está bem no meio, né? E ela vai fazer o suprimento de estruturas como a glândula parótida, os músculos localizados ali nessa área, o nervo facial e estruturas temporais, né? Como a orelha, a parte do couro cabeludo que está aqui. Veja que a artéria carótida externa ela vai ter dois ramos terminais. Ela tem um ramo terminal menor, que é chamado de artéria temporal superficial, que ela vai subir, e quando ela chegar ali ao nível da têmpora, ela vai emitir um ramo para frente, chamado de ramo frontal, e um ramo parietal, né? Que ela vai também vascularizar essas duas áreas do couro cabeludo. Então, ela tem grande contribuição nessa irrigação. E ela tem um ramo terminal maior e mais profundo, que é chamado de artéria maxilar. A artéria maxilar, por sua vez, ela tem algumas características importantes, porque quando a gente retira aqui a parte da mandíbula, a gente consegue observar suas três partes. Veja que ela emite vários ramos que acabam contribuindo para a vascularização da cabeça, e esses ramos, eles são oriundos ali de três partes. Conforme ela vai passando, ela é dividida em três partes. A parte mandibular, em verde, a parte amarela, que é chamada de pterigóidea, e a parte azul, que é a pterigopalatina. Ainda, quando a gente fala da parte facial, que é um dos focos desse vídeo, a gente observa que a artéria facial vai emitir alguns ramos, como por exemplo, ela vai fazer uma curva ali próximo ao ângulo da mandíbula, e aí ela vai ter um trajeto na diagonal, né? Um trajeto oblíquo. Assim, quando ela atinge próximo ao ângulo da boca, ela se bifurca em labial inferior e labial superior, que vai fazer o suprimento dessa parte da face. E ela continua a artéria facial no seu trajeto oblíquo. Quando ela chega ao nível da asa do nariz, ela emite a artéria nasal lateral e a artéria facial continua. Quando ela chega ao nível ali do ângulo medial do olho, ela emite o seu último ramo, que é chamado de artéria angular. Veja que nessa imagem a gente tem a artéria supraorbital e supratroclear que estão com um asterisco. Por quê? Porque essas duas artérias são exceções. Elas são os únicos ramos que vascularizam a face e que não são derivadas da artéria carótida externa, e sim derivadas da artéria carótida interna. A artéria carótida interna, ela quando entra dentro do crânio lá, ela vai originar uma artéria oftálmica e aí pela órbita essas artérias vão conseguir fazer o acesso da face e por isso que elas serão exceções. Vejam que é importante ressaltar que essas artérias da face e do couro cabeludo, sobretudo do couro cabeludo, eles vão encontrar e se interligar, ou seja, fazer anastomose com os vasos contralaterais, fazendo com que esse couro cabeludo seja altamente vascularizado e as artérias do lado direito se ramifiquem se encontrem, se fundem ou anastomosem com as artérias do lado esquerdo, tá? É importante também destacar que as artérias do couro cabeludo, elas vão estar bem inseridas num tecido conjuntivo que vai ter nessa área. E isso vai afetar a capacidade de vasoconstrição dessas artérias. De modo que quando a gente tiver alguma ruptura desses vasos, haverá hemorragia significativa no couro cabeludo por causa desse prejuízo na vasoconstrição e também por elas estarem todas interligadas, tá? Aqui a gente consegue observar
como que a artéria supraorbital e troclear, ela tem o seu acesso, e aqui a gente consegue eu visualizar os 2 ramos também da artéria temporal, um que vai frontal e um que vai parietal, ok? Veja a contribuição também da artéria auricular posterior e da artéria occipital para fazer o suprimento desse couro cabeludo. Então, esses 5 vasos são responsáveis por fazer o suprimento do couro cabeludo. É, e no slide anterior, a gente viu quais vão fazer o suprimento da face. Quando a gente observa a carótida interna, como foi dito anteriormente, ela vai irrigar grande parte do nosso encéfalo. Então, ela vai ascender pelo pescoço, por isso que ela vai ter uma parte cervical, que vai estar aqui em amarelo. Essa parte cervical, ela vai acessar o crânio pelo canal carótico, e quando ela passa o canal carótico, ela acessa no interior da parte petrosa do osso temporal, por isso que ela tem a sua parte em azul ali, chamada de parte petrosa. Essa parte petrosa, ela vai fazer uma curva e vai passar acima daquele forame lacerado, que no indivíduo em vivo vai estar fechado por uma cartilagem, tá? E ela vai acessar ali uma cavidade do crânio. Ao acessar essa cavidade do crânio, ela vai passar a ser chamada de parte cavernosa. Essa parte cavernosa vai estar em vermelho na nossa imagem e ela vai passar ao nível do osso esfenoide, atravessando o seio cavernoso. Após isso, ela vai fazer uma curva de 180 graus, então uma curva significativa, e ela vai originar a parte cerebral, que está em verde ali, que vai seguir para formar o círculo arterial do encéfalo junto à artéria vertebral. Lembrando que a artéria vertebral, ela é um ramo da artéria subclávia, né? Então, ela ascende através das vértebras até acessar o encéfalo. Então, tanto a carótida interna quanto a artéria vertebral, ambas elas vão acessar a base do nosso encéfalo. E elas vão formar ramos. Assim, esses ramos que a artéria carótida interna e a artéria vertebral vão emitir, elas vão se interligar e vão formar o que a gente chama de círculo arterial do cérebro, ou antigamente conhecido como polígono de Willis. Na anatomia, tudo que tem nome, ela acaba sendo substituído, a gente está tendo uma atualização constante da nómina e esses nomes, né, que são utilizados, eles estão sendo substituídos, porém, clinicamente ainda você pode encontrar, por isso que a gente comenta. Quando a gente olha esse círculo arterial do cérebro, quem dá a origem são 2 sistemas, como eu falei, então as artérias carótidas internas, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, e as artérias vertebrais que estão vindo lá ao nível das vértebras. Então veja que ao acessar ali o nosso encéfalo, as 2 artérias vertebrais vão originar a artéria basilar. A artéria basilar, ela vai estar passando ao nível do nosso tronco encefálico, então ela vai contribuir para a vascularização dessa parte. Também vai contribuir para a vascularização do cérebro, porque ela é a basilar que vai originar a artéria cerebral posterior, e também ela vai acabar fazendo o suprimento do cerebelo, porque a artéria basilar vai emitir ramos que vão originar a artéria cerebelar superior, e além de outros ramos cerebelares, tá? Então, assim, a artéria basilar consegue contribuir na vascularização do tronco encefálico, do cerebelo e do cérebro. Mas, como eu disse, a artéria basilar, ela vai originar a artéria cerebral posterior. A artéria cerebral posterior aqui está uma coloração mais ou menos alaranjada, e a gente consegue observar que ela vai ser muito responsável para fazer a vascularização da face inferior dos hemisférios cerebrais e vai ser responsável por fazer o suprimento do lobo occipital, né, que está também na parte posterior do cérebro. Já o sistema carótico, ou seja, as 2 carótidas, elas são responsáveis por emitir ramos para frente
que aqui está ilustrado em verde, que são as artérias cerebrais anteriores. As artérias cerebrais anteriores, elas vão vascularizar os hemisférios cerebrais, exceto os lobos occipitais, que serão de responsabilidade da artéria cerebral posterior. Então, se você observar aqui, a artéria cerebral anterior, ela vai estar em verde e ela vai fazer a vascularização de todos os hemisférios cerebrais, exceto ali nessa parte do lobo occipital. Já as artérias carótidas também vão originar as artérias cerebrais médias, que estão numa cor ali mais azul, mais arroxeada, azulada, né? Depende da resolução aí do computador. Se a gente observar, a gente vai ver que essa artéria cerebral média, ela vai ir para a maior parte da face lateral dos hemisférios cerebrais, tá? E ela vai ajudar nessa contribuição. Veja que os vasos originados pelo sistema carótico e os vasos originados pelo sistema vertebral precisam se unir, ou seja, fazer anastomoses. E quem vai fazer essas anastomoses, perdão, serão as artérias comunicantes. Então, as artérias comunicantes posteriores irão fazer a ligação dessa artéria cerebral posterior com a artéria carótida interna em ambos os lados. E as artérias comunicantes anteriores irão fazer a comunicação entre as artérias cerebrais anteriores. Assim, eu vou ter um círculo, tá? Tudo vai estar interligado. Para permitir, por exemplo, como o nosso cérebro é um órgão vital, né? Ou seja, a gente precisa dele para que haja a vida, a gente, caso tiver alguma obstrução, a gente pode, através dessas artérias anastomizadas, fazer ali vias alternativas de circulação. E é por isso que é importante compreender esse círculo arterial.